O nosso texto bíblico hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 6, mas nós estaremos lendo apenas o versículo 5 e 6, onde está escrito: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Palavras de salvação. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, que o Senhor não se canse de ouvir as nossas preces. O Senhor habite em nós para verdadeiramente nos orientar em tudo quanto for necessário. Quando precisarmos do teu auxílio, que o Senhor possa nos ajudar a ter resultados aceitáveis. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, assim nós suplicamos. Amém. A vida é feita de momentos bons e momentos maus, mas isso não significa que o Senhor está distraído, nem tão pouco que o Senhor nos abandonou. Por isso, vamos meditar no nosso tema de hoje. Lançai a rede para a banda direita do barco. Lançai a rede para a banda direita do barco. Estamos hoje refletindo nesse texto, onde temos a mensagem da aparição de Jesus aos 7 discípulos seus no mar de Tiberíades, também conhecido por Mar da Galileia. Mas tudo começou com Pedro, que já não resistiu ficar inativo sem fazer nada. Pedro não resistiu à vista do seu barco, com o qual já trabalhava anteriormente, e diante do seu amigo e amado Mar da Galileia. Estando com os seus companheiros, ele disse: Vou pescar. Os outros também disseram: Você vai pescar? Então quem vai ficar? Nós também vamos contigo. Na verdade, eles partiram até ao mar e começaram com o seu trabalho, deram a sequência ao trabalho da pesca, mas o texto revela que fizeram muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, ao longo da noite toda. Só que o sacrifício era vão. Não tiveram sucesso. Pela manhã, Jesus aparece e pergunta para eles: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles, na verdade, foram sinceros e disseram não. E então Jesus orientou: lançai a rede para a direita, achareis. E eles lançaram a rede. A Bíblia mostra-nos que
neste lado direito, onde eles lançaram a rede ficou tão cheia de peixes, quase que não conseguiam puxá-la do mar para a beira. E então, aqui temos a ideia de que muitas vezes nós podemos nos esforçar muito e ganhar pouco, ou mesmo nada. Por isso, o autor de Provérbios 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa da boca vem do Senhor. Não significa que os discípulos não tivessem feito nada para ficarem sem peixe, mas eles fizeram muito. Só que estavam fazendo tudo como humanos. Provavelmente tudo já estava programado divinamente para que Jesus aparecesse e mostrasse o poder divino diante do trabalho deles, para que eles tenham a lição de que em tudo quanto possam fazer, Deus não esteja de parte. Assim como nós devemos colocar sempre Deus em primeiro lugar em tudo que a gente faz. Só assim é que teremos sucesso. Sim, quantas vezes nos esforçamos em certas coisas e essas tais coisas saíram mal. Fizemos muito trabalho, mas não tivemos o resultado desejado. Aí então o Senhor nos aconselha: lance a tua rede para a banda direita. Ao longo da noite, eles lançaram mesmo do mesmo lado, mas não conseguiram apanhar nada. Mas com a orientação divina, eles conseguiram ter muito peixe. Sim, devemos aprender, ouvir os conselhos e obedecer. O texto está a nos mostrar que quando Jesus chegou e falou com eles, não conseguiram reconhecê-lo. E então, mesmo parecendo uma pessoa estranha, eles não resistiram, porque se resistissem e dissessem que já fizemos muito esforço ao longo da noite e não resultou, teriam perdido a grande bênção de uma multidão de peixes incontáveis. A outra coisa bastante interessante está mesmo aqui no facto de que Jesus conviveu durante muito tempo com os discípulos, mas em algumas ocasiões, e uma delas é esta, em que na presença dos discípulos, os discípulos não o reconheceram. Assemelha-se àquela história de Eliseu, quando o rei da Síria queria molestar Israel, fez os seus planos, mas os seus planos falharam e ele achou que no meio dele havia alguém que era traidor, que ia transmitir todas as informações ao rei de Israel para mudar de estratégias. Mas um deles disse claramente que o profeta Eliseu, do povo israelita, é que desvendava tudo que o rei da Síria traçava no seu gabinete. E o rei manda capturar Eliseu.
Os militares, quando chegam ali, cercam o lugar onde Eliseu estava descansado. De manhã cedo, o servo de Eliseu, seu discípulo, quando tenta sair, descobre que a casa estava completamente cercada dos inimigos e ele exclamou: Meu Senhor, agora morremos. E Eliseu lhe tranquiliza: Não tenha medo, porque os que estão conosco são mais do que os deles. E então ora a Deus e pede que Deus abra a visão do seu discípulo. Deus o fez e o discípulo descobriu que o exército celestial que os cercava era maior do que aquele número dos inimigos. E o seu medo acabou. E então Eliseu mandou fechar novamente a visão dele, mandou agora fechar também a visão dos inimigos para que não descobrissem quem era Eliseu. E Eliseu foi ao encontro deles e eles disseram: Nós estamos à procura de Eliseu. Ah, é? Está bom. Eu vou vos acompanhar até onde está Eliseu. Vamos comigo. E caminhou com eles. Com a visão vedada por Deus, só assustaram, estavam na cidade de Samaria, e Eliseu pediu a Deus: Ó Senhor, por favor, agora abra a visão desses. E descobriram que estavam no meio de Israel. Pois embora não foram molestados, mas foram bem tratados, bem alimentados e despedidos em paz. Aqui temos a grande lição de que quando Deus age, ninguém resiste. O texto é encontrado no segundo livro dos Reis, capítulo 6, partindo do versículo 8 em diante. Então, aqui temos a lição de que a fé revela que Deus está fazendo mais por seu povo do que este pode imaginar ou pode avaliar por meio daquilo que vê. Quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuportáveis, devemos ter calma, devemos lembrar-nos de que os recursos espirituais de Deus estão disponíveis. Mesmo que não possamos vê-los, enxergue, minha irmã, meu irmão, pelos olhos da fé e deixe que Deus lhe mostre os seus recursos. Se você e eu não conseguirmos ver o Senhor trabalhando em nossas vidas, o problema poderá estar em nossa visão espiritual e não no poder do Deus Altíssimo. Por isso devemos nos humilhar diante do Senhor, devemos ouvir os seus conselhos, devemos obedecer às suas orientações, assim seremos bem-sucedidos em tudo quanto a gente puder fazer. Nós todos temos preocupações no dia a dia. Nós todos temos planos. Nós todos temos passado por momentos difíceis, mas continuemos a confiar naquele que tudo sabe, o Deus do impossível. Que obedeçamos de hoje em diante a mensagem do Senhor quando Ele orienta: lança a rede para a banda direita do barco e assim nós teremos muitos resultados agradáveis
e que muitas vezes não conseguiremos avaliar pela sua dimensão e pela sua importância. Que o Senhor esteja conosco, auxiliando-nos de hoje para todo sempre. Amém.